Então vamos ver agora aqui, ó, as ferramentas de modificação principais. Então eu fiz uma série de objetos aqui, linhas aleatórias, que eu posso mover, né, esses objetos. Então eu tenho um comando aqui, move, que é um dos mais usados, né, bem comum. Então eu vou selecionar um objeto ou um conjunto de objetos. Posso pegar linhas, posso pegar quantos eu quiser, onde estiverem no desenho, né? Então selecionei os objetos, ele ainda está falando aqui, select objects, né? O comando é o move, e aqui está escrito select objects. Na hora que eu terminei de selecionar os objetos que eu quero mover, eu aperto Enter, e aí eu vou dar um primeiro ponto de referência do deslocamento. Então, eu vou especificar um ponto qualquer, eu posso pegar um ponto de referência de um objeto aqui, ó. É muito comum fazer isso. Eu posso pegar e mover deste ponto até este ponto. Ele vai deslocar todos os objetos nessa direção. Né? Posso escolher aqui, ó, ângulos. Aqui. E vou definir o segundo ponto. E aí eu movi esses objetos. Se eu movi e eles ainda não estão no lugar que eu quero mover os mesmos objetos de novo, eu dou o comando, aí isso aqui não aparece, é um atalho, macete, então preste atenção. Eu quero fazer a mesma seleção que eu fiz anteriormente, eu digito T e aperto Enter. T é de preview, né, de anterior, faz a seleção anterior. E aí eu vou mover, aperto Enter de novo e vou mover, né, para outro lugar que eu queira aqui. Aí aqui, ó, eu estou movendo, né, na direção de uma linha. Eu também posso mover com uma medida e com um ângulo desejado, igual a gente fez com uma linha. Então eu quero mover isso aqui, vou digitar o arroba, né, se eu quero dar um ângulo ou uma coordenada. Vou mover 500, né, 500 centímetros a 60 graus para cima. Ele vai deslocar esses objetos. 500 foi pouco, né? Nem deu para ver. Então, vou mover de novo. Ó. Move é o M. Enter. O P de Previews. Vou mover 5.000 aqui para ficar mais perceptível. 50 metros, né? Ou 5.000. Menor do que o ângulo que eu escolher, sei lá. 195 graus. Na verdade, ele vai fazer... Enfim. Então, aí você move, né, na direção e na distância que você quiser. Da mesma forma, né, a mesmo tipo de operação do comando, eu posso também copiar. Né, vou selecionar aqui os objetos que eu quero copiar. Aperto Enter quando eu terminar de selecionar. Dou um primeiro ponto e dou um segundo ponto. Estou copiando. Ele já fica automaticamente ativada a opção de cópia múltipla. Né? Então, a gente pode, né, quantos cliques eu der aqui agora, eu vou copiar os objetos que eu selecionei. Então, posso, né, copiar vários objetos de uma vez para cada hora com uma medida diferente. Posso rotacionar o objeto. Né? Então, vou selecionar aqui um retângulo. Então, selecionei o objeto. Vou escolher um centro de rotação. Ó. Então, o base point, né, o ponto base da rotação, é o centro de rotação, né, desse objeto. Então, escolho um ponto qualquer, pode ser um ponto de um objeto, identificado aqui com o snap, ou um ponto qualquer que eu clique aí da tela. E aí, o AutoCAD ele vai contar os ângulos sempre da direção horizontal aqui, para a direita, no sentido anti-horário. Então, se eu quero fazer girar 30 graus, ele vai girar 30 graus contando da horizontal aqui, no sentido anti-horário. Então, eu vou girar 30 graus e vou digitar aqui o ângulo, está pedindo aqui, ó, Specify Rotation Angle. Então, especifica o ângulo de rotação, 30 graus. Se eu quero fazer um ângulo negativo,
eu posso colocar um ângulo negativo também. Eu quero que ele gire para o outro lado agora 60 graus. Eu vou digitar aqui menos 60 graus. Ele vai girar no outro sentido. Posso girar também quantos objetos eu quiser. Faço a seleção. Aí, outro detalhe, né? Aqui eu selecionei os objetos primeiro, dá também com qualquer comando, viu, gente? Eu posso selecionar o objeto primeiro e depois acionar o comando. Então, né, defino aqui o ângulo. Posso dar um clique também. Ele identifica também pelo polar, né, que está ativo aqui, o azulzinho. E aí eu posso girar com clique também. Aí tem o mirror, né? Se eu quiser espelhar um objeto. Então, por exemplo, eu quero rebater esse retângulo aqui, ó. Vou fazer um outro retângulo ao lado dele, aqui, espelhado. Então, seleciono o objeto. Eu usei aqui, ó, o mirror. Seleciono o objeto, aperto Enter. E aí eu vou definir uma linha que vai ser o eixo de espelhamento desse, né, do comando. Então aqui, ó, eu vou usar uma linha de referência, ele vai espelhar ao paralelo a esse eixo aqui. Posso escolher se eu quero apagar o objeto original ou não. Aí sempre vai perguntar isso aqui, se você quer apagar ou não o objeto original, eu vou deixar aqui, ó. Ou posso dar um mirror com outro ângulo qualquer. Acionei o comando, selecionei os objetos, Enter. Posso pegar aqui um ponto qualquer e dar uma linha. Ele vai definir de acordo com o ângulo que eu fizer esse eixo aqui, ele vai fazer o espelhamento e sempre perguntar se eu quero apagar ou não. Então esse é o mirror. Depois tem aqui o scale, que é a escala. Eu quero ampliar um objeto qualquer aqui, ó. Deixa eu pegar um diferente. Quero aumentar esse objeto aqui, ó. Então selecionei, aperto Enter, Specify Base Point, né? Então vou especificar um ponto base da escala. E aí eu posso dar um valor, né? Um fator de escala. Eu quero fazer esse objeto ficar 3 vezes maior, 1,25 vezes maior, 0,33 vezes. Enfim, posso dar o fator de escala que eu quiser, só digitando aqui. Então, se eu quero fazer ele 5 vezes maior, digito 5. Se eu quero fazer... Aí ele cresceu a partir daquele ponto base inicial. Eu quero dar um fator de escala agora reduzido. Vou pegar um ponto cá de cima agora. Posso dar um fator aqui de 1/3. 0, não é vírgula. Ponto. Tem que usar vírgula, ele identifica como separador de coordenada. Tem que usar o ponto, tá? É 0,3333. Ele vai fazer 1/3, vai reduzir o objeto. Então, isso eu estou fazendo pelo fator de escala. Agora, tem um outro jeito de dar escala no objeto, que é, seleciono o que eu quero dar escala, aperto Enter, especifico o ponto original e vamos supor que eu queira que esse segmento aqui fique com um tamanho. Eu quero definir uma medida para esse segmento que eu não sei. Ele tem, deixa eu ver quanto que ficou aqui. Ele está com 777. Vamos supor que eu quero que esse segmento fique com 1000. Então eu vou lá, dar a escala, Enter, defino o primeiro ponto, e aí aqui tem a opção de cópia ou de referência. Eu vou usar aqui referência. E aí ele vai dar um primeiro ponto de referência. Vou pegar aqui o comprimento da linha, seria o segundo ponto de referência,
E aqui eu vou digitar o valor que eu quero de 1000. Está acabando os comandos aqui já, gente. É só uma demonstração inicial, depois na hora que a gente for usando, acho que eu nem vou mostrar todos não, tem um que eu vou mostrar já direto na planta. Por fim, tem aqui um array, né, que ele vai criar um arranjo de objetos. Então, se eu pegar aqui, isso aqui, ó, selecionei esses dois aqui, e aí ele abre essa coluna aqui, ó, eu determino número de objetos por coluna, por linha, e aí ele vai criar arranjos diferentes assim. Tem esse array retangular e tem um polar também. Aqui eu estou no retangular. Então aqui eu tenho 4 colunas e 3 linhas. Se eu quiser mudar isso aqui, eu digito aqui, ó. Mudo lá o campo. Vou botar 10 colunas e 5 linhas. Aí ele dá um preview, ele ainda não ativou, ainda não fez a cópia definitiva, não. Posso ajustar aqui também o espaçamento entre as colunas, né? Então vou arredondar aqui para 50,00. Aí ele ajusta, né, a distância entre pontos correspondentes do mesmo objeto, ou o espaçamento entre linhas. Sei lá, eu estou chutando os valores aqui, ó. Ele dá uma embolada, você cria arranjos. Definir tudo que eu quero. Se eu apertar o Enter agora, ele conclui. Então, eles ainda ficam vinculados aqui, ó. Né? Se eu quiser, também posso ajustar nessa setinha. O comprimento total. Não, ele fez mais linhas aqui. Nessa aqui é que ele vai ajustar o espaçamento. Enfim, aí tem umas ferramentas dinâmicas aí que vocês podem descobrir. Então, essas aqui são ferramentas de modificação, né? Quando você já tem um objeto desenhado e quer modificá-lo. Ainda tem aqui o fillet e o trim e extend, que são comandos que eu vou ver já direto na prática aqui. Faltou um aqui importante, que é o offset. O offset, ou vem traduzido aí em alguns programas como equidistância, enfim. O offset ele vai fazer linhas paralelas. Então, se eu quero fazer linhas paralelas aqui desse polígono, eu vou aqui selecionar o offset. Ele vai pedir aqui, ó, specify offset distance. Né? Então, quanto que eu quero dar de distância, né, paralela desse objeto que eu selecionei? Pode ser 3 metros. Não sei se isso vai ficar visível aqui. Aí eu dou um clique na linha, né, ou no conjunto de linhas, e ele faz um offset na mesma medida. Se eu repetir o comando, ó, selecionar de novo, ele vai dando offset, vai fazendo linhas paralelas. Então isso aqui a gente vai usar bastante já já. Então assim, basicão, os comandos básicos aqui, né, de desenho e modificação, que dá para fazer já praticamente tudo que a gente quiser. Então, encerrando mais esse vídeo aí.